Bom dia! Bom dia! É nessa alegria que brota daqueles que vivem em Deus. Olha que testemunho bonito para os filhos e filhas de Betânia. Não é bom ser feliz sem precisar estar chapado? Não é bom ser feliz sem precisar estar dopado? Dá uma olhada aí no rosto de quem está do seu lado. Olha que sorriso bonito. É sorriso da grande família de Deus nesse território santo da Canção Nova. E eu quero começar esse momento convidando você para tocar o grande amor de Deus que nos envolve, que nos faz ser quem somos, e que é a fonte inesgotável de esperança e de amor que brota do coração de Jesus. Por causa disso tem jeito, tem solução. A resposta é o encontro profundo e fecundo com Jesus, com o amor do coração de Jesus. Feche os seus olhos e escute essa canção. A canção é tão linda que essa eu não vou ter nem coragem de acompanhar, que é para não estragar, para que você possa sentir como uma flechada de amor no seu coração. Eu gosto tanto daquela imagem de Santa Teresa d'Ávila, flechada de amor, uma flecha em chamas que atingiu o coração de Teresa. E é isso que nós estamos pedindo nessa manhã agora, que você seja flechado por um dardo inflamado de amor e se sinta contagiado por esse tão grande amor de Deus que nos envolve. Reze cantando. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome na sua mão. Eu não mereço um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Estenda seus braços, cante. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não me esqueço. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão frágil, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Força! Braços erguidos. Você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Ó Deus, Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Mais forte, e grava no teu coração isso. Deus,
Deus, você levantou do chão, enquanto a multidão fazia o quê? Jogava pedra. Deus, você me perdoou e sempre perdoará. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Abrace você mesmo, e vá se sentando bem devagar, saboreando essa certeza irradiada nessa manhã, aqui na Canção Nova. A certeza de um Deus que te ama e te ama muito. Aquilo que o Padre Léo nos pede para repetir todos os dias em Betânia: Deus me ama, sou amado num amor eterno. Eu quero pedir que esse amor faça cair as escamas dos seus olhos, as escamas dos seus olhos espirituais, para que você enxergue além dos próprios olhos, para que você enxergue com os olhos da fé, para que você enxergue com os olhos da alma, e possa perceber o quanto Deus te ama. Para isso é preciso abrir os olhos, porque se você não abre os olhos, esses olhos espirituais, digamos assim, você caminha como os discípulos de Emaús, após a paixão e morte de Jesus. Só vê o trágico, só vê o negativo, só enxerga o pior, é envolvido num ambiente de fracasso, de derrota, é coberto por sentimentos de inferioridade, de menos-valia, e esse negativismo vai te jogando num ciclo vicioso, que faz com que você não saboreie a vida, que não permite que você encontre aquele que caminha com você, porque Ele caminha com você, Ele faz estrada ao seu lado, Ele sofre contigo, Ele vai com você explicando em minúcias as Escrituras, falando do plano, projeto de amor para toda a humanidade, e sobretudo para você, porque Ele te ama de forma única, especial, irrepetível, de forma singular, sem poder te amar uma gota a mais, porque tudo que Ele podia te amar, Ele já te amou. E o verbo no passado nem diz tudo, porque Ele te ama no presente, no agora, porque Deus é o eterno agora. Por isso, a comunidade Betânia, inspirada por Deus, escolheu para esse ano, celebrando o seu tríduo rumo aos 30 anos de comunidade, escolheu esse versículo 31 do capítulo 24 de São Lucas, ressaltando os discípulos de Emaús. E o versículo diz: abriram-se os olhos e o reconheceram. Abriram-se os olhos e o reconheceram. Olha lá o símbolo de Betânia. Porque é para todos nós, família Betânia. E aí todos nós mesmos, consagrados, consagradas, discípulos, discípulas, aspirantes, vocacionados, amigos, amigas de Betânia, filhos e filhas
espirituais do Padre Léo, espalhado por esse Brasil de Deus. Filhos e filhas espirituais do Padre Léo, espalhados por esse Brasil de Deus. Abrir os olhos para enxergar, para ver, para reconhecer Jesus. Porque sem reconhecer Jesus, nós andamos às cegas. Como diz a palavra, às apalpadelas. Caminhamos como cegos, como perdidos. E de fato perdemos o sentido da vida. O desejo de saborear a vida. Veja os retiros de Betânia. No fundo, querem levar cada irmão, cada irmã, e na metodologia deixada pelo Padre Léo, e todos os meses nós vivemos essa experiência, sempre no terceiro final de semana de cada mês em Betânia, propondo exatamente isso. A ressignificação da vida à luz da abertura dos olhos espirituais. Porque é preciso ver para além dos próprios olhos. Nós vivemos por demais mergulhados, como Marta de Betânia, né? O Evangelho de São Lucas narra isso. Marta lá assoberbada, por demais atarefada, por demais mergulhada nos seus muitos afazeres, naqueles que são próprios do cotidiano, do dia a dia, mas aqueles que a nossa loucura vai criando, para que a gente não tenha tempo de olhar para dentro de nós, para nos autoconhecer, para nos interiorizar, para descobrir quem somos e para perceber um Deus que caminha conosco. O resultado disso é cada vez mais uma sociedade doente, afligida nas doenças da mente, dependentes quando não das drogas ilícitas, como muitos dos nossos filhos e filhas de Betânia, dependentes de tantos remédios, de tantos psicotrópicos e faixas pretas, vermelhas, que tem por aí, porque nós vivemos num mundo doido, num mundo que nos adoece, Então é preciso abrir os olhos, E a proposta desse nosso momento é que você possa de fato abrir os seus olhos para poder enxergar para além dos próprios olhos e encontrar Jesus, como os discípulos de Emaús. E ao longo desse final de semana, todos aqueles que aqui passaram ajudaram-nos a abrir esses olhos, ajudaram-nos a despertar para a necessidade de encontrar Jesus na palavra. Sem palavra de Deus, não tem como encontrar Jesus. Aí a gente se torna dependente, de homens e os seus coaches, de homens e suas teorias, e ficamos ciscando em tudo quanto é lugar, como beija-flor de flor em flor, buscando, testando de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, sem consistência, sem convicção, sem firmeza, sem decisão, sem resiliência. Uma geração de gente fraca, um tempo de gente fraca, como profetizava o Padre Léo há mais de 30 anos atrás. Porque não encontra Jesus na palavra, porque não encontra, como os discípulos de Emaús, Jesus na fração do pão, na Eucaristia. E quantos irmãos e irmãs de missa em missa, sem saírem de fato curados, saem com o coração, muitas vezes pior do que entrou, porque vai para a celebração não para celebrar a vida e a vida dos irmãos, não para perdoar, para acolher, para amar, não para ouvir da palavra de Deus,
não para aurir da mesa da Eucaristia, mesa da palavra, mesa da Eucaristia, altar da palavra, altar da Eucaristia, e sai do mesmo jeito que entrou, porque não abriu os olhos. Pelo contrário. E como para nós consagrados, consagradas, isso é desafiador. Porque Deus quer nos tornar melhores. Não melhores que os outros, mas melhores para os outros. E aí Deus quer nos conduzir um processo de lapidação mesmo. Pois nós vamos falar disso. Melhorar para que brilhe a joia rara que nós somos. Você é uma joia rara, um diamante precioso, alguns um rubi, sei lá, não sei nem o que vale mais, mas diga para quem está do seu lado, você é uma joia rara, preciosa, precisa deixar-se lapidar. Mas veja, uma pedra preciosa na natureza é só mais uma pedra. Uma pedra preciosa na natureza é só mais uma pedra, que pode servir até para atacar na cabeça dos outros, para dar pedrada em alguém. Mas uma pedra preciosa na mão de um especialista, na mão de um ourives, na mão de um lapidador, vira joia, agrega valor, torna-se raro, raridade. Me lembro do Padre Ellington. Teve uma época que lá em casa a gente não aguentava mais. Toda hora que eu olhava para o Padre Ellington estava cantando raridade. Era raridade para cá, raridade para lá, raridade. E aí a gente falava, de novo, ele falou, é para lembrar. Somos uma joia rara. Você é raro. Mas tem que abrir os olhos, encontrar Jesus na palavra, encontrar Jesus na Eucaristia, encontrar Jesus. E eu quero lembrar para você que é preciso encontrar Jesus no irmão. E mais especificamente para nós, família Betânia, nós somos convocados por força do nosso carisma a abrir os olhos para encontrar Jesus no filho, na filha de Betânia. Isso para nós é fundamental. E a palavra de Deus reforça isso para nós, que Jesus está disfarçado, como lembra o Padre Léo, naqueles que estão do nosso lado. Lembra daquela historinha gostosa do Padre Léo, que está presente em vários encontros de casais, do Cristo disfarçado na sua família? De uma maneira jocosa, o Padre Léo lembra que Jesus está disfarçado em nós mesmos. Às vezes disfarçado porque nós, por conta dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas misérias, nós mais escondemos Deus do que o revelamos, do que nos tornamos, como dizia o Padre Léo, outdoor de Deus. Porque você foi feito para comunicá-lo, para mostrá-lo ao mundo. Mas muitas vezes ele fica escondido. E para nós em Betânia, ele chega a nós, ele chega nos nossos recantos, ele nos encontra pelo caminho, ali, disfarçado nos nossos filhos e filhas. Mas mais que disfarçado nos filhos e filhas, ele se encontra desfigurado nos nossos filhos e filhas. Quando alguém perguntar para você, por que o Cristo de Betânia é esse Cristo borrado?
Eu já fui questionado, depois que o Padre Léo faleceu, um bispo chegou para mim e disse: bom, padre, vou lhe dar um conselho. Já que o Padre Léo faleceu mesmo, quem sabe você começa colocando aí para a figura de Betânia um Cristo mais bonitinho, um Cristo mais bem acabado. Desses aí que aparece, tem tantos bonitos por aí. Eu disse: ô senhor bispo, isso eu não posso fazer, porque o Cristo que chega até nós em Betânia é esse aí, desfigurado. É esse que a gente não quer olhar, que a gente vira o rosto quando passa no sinal de trânsito, por conta do medo, da pressão social, por conta das vivências do nosso tempo, por conta da violência, da miséria com que vive a nossa sociedade, no que tange a moral, ética, moral, costumes, no que tange ao cuidado dos vulneráveis, dos mais fracos, daqueles que mais precisam, daqueles que vivem em vulnerabilidade social. Então é mais fácil subir o vidro, fazer de conta, aumentar o volume da música no rádio, e às vezes até música católica, estão lá escutando os hits católicos e o vidro fechado, para não ter que olhar para Jesus naquela criança, no sinal de trânsito, aquele que vem ao nosso encontro. É difícil, é difícil. Uma vez eu fui num encontro de jovens, era novinho. Eu estou num processo de reflexão aqui, em relação à idade, porque a gente não tem como pular o dia de amanhã. Mas, bem mais novo, eu fui no encontro de jovem e eu encontrei, na faixa de entrada do encontro, nos tempos de PJ, de Pastoral da Juventude, uma frase que dizia assim: não tenho em minhas mãos a solução para os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo, eu tenho minhas mãos. Não tenho em minhas mãos a solução para todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo, eu tenho minhas mãos. Então, para nós cristãos, para nós de Cristo, não dá para simplesmente fechar os olhos. Cada um no seu contexto, na sua possibilidade, é preciso transbordar, porque é Jesus, e Deus nos desafia nisso, mas a gente teima em não olhar, porque para nós é mais simpático, gostoso, bonito, estético, uma fé feita de altares bonitos, de liturgias bem insensadas, com paramentos com brocados de ouro, com tantas coisas que fazem bem aos olhos. Verdade, Deus está na beleza, Deus está naquilo que encanta os olhos. Para Deus o melhor, mas nós não podemos fechar os olhos a esse desfigurado, porque é esse que estava lá. Por mais, outro dia a gente estava discutindo isso, conversando em casa, lembrando as pregações do Padre Léo na Semana Santa, sobretudo na sexta-feira da Paixão, que eu gostava tanto de estar com ele e ouvi-lo, ele falando das 7 dores do Cristo na cruz, do Cristo chagado, e naquela linguagem bem Padre Léo, do Cristo
cagado na cruz, todo borrado, pelado lá, porque a gente se acostumou a colocar paninhos no Cristo e enfeitar os crucifixos, mas na realidade o Cristo estava lá, desfigurado, e foi esse que deu a vida por você, cuspido, escarrado. Era esse que estava lá na cruz, e que a maioria passava e debochava, a maioria passava e não estava nem aí, a maioria passava e deixava a mínima, não dava a mínima. Era esse que estava lá. E às vezes nós reproduzimos isso. Então a palavra de Deus não deixa dúvidas, basta ler Mateus 25, que é o que irá nos julgar. Eu tenho isso muito forte comigo. O que vai realmente nos julgar, porque não é Deus que julga, Ele já deixou os parâmetros, mas o que vai realmente nos confrontar diante de Deus, vai ser as obras de misericórdia, serão as obras de misericórdia. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar. Esse então, meu Deus, é um chicote na minha alma. Estava preso e fostes me visitar. As obras de misericórdia corporais e espirituais, vale a pena recordar aqui. Veja, as obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome, dar abrigo aos peregrinos. Olha a dificuldade do mundo em acolher os peregrinos, olha a dificuldade do mundo em acolher os migrantes, olha a dificuldade do mundo em acolher os imigrantes. Assistir os enfermos, dar de beber ao sedento, vestir os nus, socorrer os prisioneiros, enterrar os mortos. Obras de misericórdia, mas também obras de misericórdia espirituais. Veja se isso não é Betânia. Atenção, família Betânia. Instruir, aconselhar, consolar, confortar. Olha os sinônimos do nosso acolher, do nosso acolhimento: instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência. Suportar com paciência. Vivemos num tempo de tanta impaciência, né? A palavra de Deus nos referenda. Mateus 25. Veja em Marcos 9, de 30 a 37, quem acolhe o menor, a mim acolhe. Em Mateus 18, de 5 a 14, tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que fizestes. Em Betânia, nós trilhamos o que a gente chama, eu chamo de caminho de transfiguração. Relendo a espiritualidade deixada pelo Padre Léo, vivendo os caminhos de Betânia, Deus me deu a possibilidade de ir fazendo sínteses diante do nosso carisma. Então tem um aspecto do nosso carisma em Betânia que eu chamo, preste atenção, de caminho de transfiguração. O que é esse caminho de transfiguração? O caminho de transfiguração é o processo pelo qual eu saio dessa desfiguração, do Cristo desfigurado. O que é a desfiguração? A desfiguração, atenção filhos e filhas de Betânia, a desfiguração é o pecado e suas consequências. Tudo aquilo que em nós é pecado e tudo aquilo que o pecado gera, e a droga é manifestação dessa desfiguração. Os relacionamentos quebrados, as brigas, as divisões, as separações em família, de casais,
tudo que existe, consequência de pecado, é fruto de desfiguração. A imagem do Cristo que está em nós, na qual nós fomos feita, porque nós fomos feitos por Deus, Trindade. Santo Irineu, num livro bonito chamado Adversos Héreses, sobre os hereges, fala sobre isso, que Deus criou o ser humano assim, olhando para o retrato de Jesus, para a ícone de Jesus, o Filho, a imagem perfeita do que Deus espera de nós. Ele foi com as suas duas mãos, o Pai com as suas duas mãos, olhando para o retrato de Jesus, a mão direita, o Filho, a mão esquerda, o Espírito Santo, ele foi moldando do terroso, do barro, o homem. Adão, o da terra, o terroso, o do barro. Por isso somos barro, por isso somos fracos, por isso somos limitados, criaturas pequenos, porque fomos feitos ali do barro. Mas o sopro divino está em nós, e a imagem na qual fomos feitos, todos nós, é a imagem de Jesus. A desfiguração é a consequência do pecado que leva a fazer com que essa imagem de Jesus na qual nós fomos feita, fosse borrada, fosse destruída. É como se tentasse destruir essa imagem. Nunca o inimigo poderá destruí-la totalmente. Ele não tem poder para isso. Mas no usufruto da nossa liberdade, das nossas más escolhas, nós vamos permitindo a desfiguração. Imagina assim, você entrar num museu, quem sabe lá no Louvre, e ir direto na Mona Lisa. A gente vai lá, fica horas e horas na fila, para poder ver a Mona Lisa. Chega lá, não sei se a gente não fica um pouco decepcionado. A imagem na internet é mais bonita, porque chegar lá é pequeno, não é aquilo tudo que você... A Gioconda não encanta tanto assim. Mas imagine você chegar lá no Louvre e simplesmente rasgar aquela obra de arte, estragar aquela obra de arte. É isso que o inimigo tem feito na desfiguração. Então todos nós, de alguma maneira, por conta do pecado, partimos dessa desfiguração. Mas Deus não nos abandona. Ele quer que a gente abra os olhos para que a gente suba o monte. O monte é lugar de encontro com Deus, é encontro com Jesus. Você vem na canção nova para passar por essa transfiguração, para poder romper a desfiguração. Entende isso? Aqui é Tabor, Betânia é Tabor. Betânia é monte, subir o monte. Monte na Bíblia é sempre lugar de encontro com Deus, para que você possa fazer essa experiência profunda e deixar-se transfigurar, como a transfiguração do monte, onde Jesus levou os 3 apóstolos, e eles viram o Senhor transfigurado. É preciso deixar-se transfigurar, para que essa figura desfigurada pelo pecado, seja transformada. Sabe por quê? Porque a meta é a configuração com Cristo, é pegar essa figura e colocá-la com Jesus, devolvê-la a Jesus, para que a imagem dele em nós seja restaurada. É isso que nós fazemos em Betânia. Se a gente pudesse tirar uma foto do antes e depois, quando um filho chega em Betânia. Às vezes da rua, sujo, fedido mesmo. Às vezes todo inchado por causa do álcool, das drogas. Às vezes, cabeça baixa, sem acreditar em si, por causa dos muitos fracassos, das muitas derrotas, de todo o mal causado por conta da vivência com a dependência química, os laços quebrados na família, as divisões por conta das drogas, as más escolhas que levaram muitas vezes a atos de infração, roubos, crimes, que vai deixando a pessoa desfigurada. Uma vez eu conversava com um filho que havia assassinado alguém por conta da droga.
E ele dizia: padre, parece que arrancaram um pedaço de mim, de dentro de mim. Eu falei: é isso mesmo, filho, porque matar cinde a alma. Nós não fomos feitos enquanto animais, uma coisa, mas depois que nós descobrimos que somos configurados a Cristo pela graça do nosso batismo, que a nossa missão é refletir essa imagem, matar cinde a alma. Por isso Jesus é tão radical, que a gente pode matar o outro com a boca, a gente pode matar o outro falando mal, fazendo fofoca, com mau pensamento a gente pode matar o outro. É a radicalidade, por conta da sacralidade daquele que vive com você. Segura na mão de quem está do seu lado, aperta e diz assim: você é santo, você é sagrado, você é separado para o sagrado, você é de Deus, inteiro de Deus. A palavra de Deus nos traz para esse processo de transfiguração, esse caminho de transfiguração. Você parte então da desfiguração, tem que passar pela transfiguração para chegar a uma configuração com Cristo, devolver a figura original, porque a figura original é Jesus, a figura original é o Jesus Cristo, é para Ele que você tem que olhar, a sua meta é Ele, o seu modelo é Ele, nenhum outro modelo humano vale, é Ele. Tanto que, aquilo que o Concílio Vaticano II diz, o vértice da humanidade atingido por Maria, tem sentido por causa do Filho. O Filho é a direção. Sabe, amados irmãos e irmãs, pensando nisso, eu me lembrava muito do Padre Léo. Tenho que correr, dá tempo, mas eu acho que dá tempo de falar isso. Certa vez, Padre Léo, diretor do Colégio de São Luís, estava começando lá, ainda não era, acho que não era o diretor ainda, depois o Lúcio vai me ajudar a lembrar. Ele nem era o diretor ainda, eu acho que ele era diretor pedagógico e o diretor era o Padre Sérgio Reichenmeier, de saudosa memória, falecido esse ano, com 100 e poucos anos. E o Padre Léo era o diretor pedagógico do colégio. Mas lá, do lado do colégio, tem a matriz de São Luís de Brusque. Começamos lá em Brusque, com a comunidade Betânia, no Colégio São Luís. E aí, lá na igreja matriz de Brusque, aconteceu um vandalismo que chocou a comunidade católica de Brusque e região. Invadiram a igreja, surrupiaram o sacrário, roubaram os vasos sagrados, quebraram imagens e, sobretudo, abriram o sacrário e espalharam as hóstias pelo chão. Aquela igreja bonita de Brusque, de pedra, de construção alemã, né? Então foi um verdadeiro escândalo. Na época, então, começou-se todo um movimento de reparação e de desagravo àquele vandalismo que tinham feito ali. E o então arcebispo de Florianópolis, o Dom Eusébio Oscar Scheid, na época era o Dom Eusébio, declarou lá vários dias de reparação, de desagravo naquela igreja. Fechou a igreja, foram feitas várias missas de desagravo aos ultrajes que foram feitos ao Senhor naquela missa. Padre Léo participou das missas, tal, e eu tive a oportunidade de ir com ele numa das missas. Mas ele fez uma homilia, numa oportunidade, que a homilia dele chocou mais que o vandalismo feito na igreja. Porque ele falou assim: parabéns, vocês estão todos aqui para esse desagravo nessa igreja.
parabéns. O coração de Jesus se alegra, porque você está aqui para desagravar o Senhor. Mas deixa eu te perguntar, um templo muito mais sagrado, um templo muito mais precioso, que igreja nenhuma no mundo pode substituir, e que se Deus tiver que escolher, Ele prefere estar nesse templo do que em qualquer outra igreja do mundo inteiro. Templos assim são profanados todos os dias na nossa sociedade, e nós não fazemos nenhum desagravo. Jovens são mortos todos os dias, assassinados, jovens são jogados na prostituição, na falta de perspectiva. A droga tem tirado o futuro de tanta gente na rua, pedindo nos sinais, passando fome, vendo situações, vivendo dificuldades, precisando que a gente leve Jesus, evangelize, fale do amor de Deus. E o que você tem feito? O que você tem feito para desagravar isso? O que você tem feito para reparar isso? Não há igreja no mundo que Deus prefira estar do que estar em primeiro lugar no coração humano, no seu coração de modo especial. Você é a igreja mais importante para o coração de Deus, para o coração de Jesus. Ele fez de você templo vivo, templo do Espírito Santo. E nós o profanamos. Nós o desfiguramos com as nossas más escolhas, com os nossos pecados. Nós o desfiguramos pelas vezes que excluímos o irmão. O que você tem feito para essa desfiguração?